a semana e só via quem estava por aqui. E dessas coisas pequenas, você vai lembrando outras mais que fazem parte da história. E é bom ver aqui algumas pessoas, eu não sei, eu me atrevo aqui a perguntar quantos foram naquela época, entre 83 e 87, levante a mão, estou vendo aqui, coisa boa, né? Tem ainda meia dúzia, né? Somos os jurássicos, então, né? Daquela época, que bom ver aqui, ainda olhando para o rosto de vocês. Eu posso não lembrar o nome, mas eu tenho memória visual, e eu tenho mais facilidade de guardar a imagem, e tem imagens que eu me lembro olhando, de repente vem alguma imagem de alguma experiência que nós vivemos aqui. Eu acredito que essa igreja influenciou, e isso não é um discurso, digamos, político, mas é um fato sincero do meu coração. Essa igreja influenciou muito mais a minha trajetória de vida do que a minha vida, a trajetória dessa igreja. Isso é uma coisa que eu tenho plena convicção. Eu certamente não teria caminhado pela direção que eu caminhei se eu não tivesse passado pela Igreja Batista do Pinheiro. Foi um tempo curto, mas quando eu olho para trás, eu hoje me enxergo como alguém de passagem rápida. Eu não sei se é porque a igreja me suporta muito pouco tempo, ou porque eu não me suporto muito tempo à frente de uma igreja. Mas eu estava pensando que eu passei um tempo aqui na Igreja do Pinheiro, passei acho que uns 5 anos numa outra igreja no Recife, acho que não estava mais aguentando, eu também não mais, aí saí, fui para o Colégio Batista, mas não aguentava ficar longe de igreja, cada domingo que eu chegava no culto eu ficava chorando por dentro, porque ali era o meu lugar, aí voltei para a mesma igreja, lá eu passei novamente mais uns 3 anos, eu acho que foi o tempo de novo, aí eu saí de novo daquela igreja, fui para outra, passei 2 anos, acho que a igreja não aguentava mais, eu também não me aguentava mais, já saí para outra, fui para outra, achando que eu ia ficar só uns 4 ou 5, porque depois de um tempo você começa a avisar a igreja. Né? Então, quando a igreja é convidada, disse, olha, eu acho que eu sou de transição, então não sei se vai ser muito tempo, mas acabei ficando um pouco acima da média. Em Salvador eu já estou há 8 anos e meio na mesma igreja. Para mim é um recorde. Só que, há mais de um ano e meio, eu assumi a Convenção Batista Baiana, que foi a válvula de escape para a igreja e para mim. Então, nesses últimos 18 meses, eu acho que fico, no máximo, 1/3 do tempo na igreja, 2/3 eu estou lá para a convenção. Então, isso dá um suspiro para a igreja e dá um suspiro para mim. Então, eu já descobri que eu sou uma pessoa de tempo curto, eu não consigo ficar 20 anos numa igreja. Eu acho que a igreja não aguentaria ficar 20 anos comigo, né? Eu sou também uma pessoa que sou mais dirigido por tarefas, predominantemente dirigido por tarefas do que por gente. E talvez isso me desgaste mais e desgaste mais as pessoas com as quais eu caminho e trabalho. Mas Deus tem me usado desse jeito e nós vamos colocando a vida e cada um é usado do jeito que é. Ainda bem que Deus usa cada um do jeito que é. Isso não é um discurso de sermão, mas é a verdade da nossa vida. Como Deus vai usando cada um. Eu me lembro de você chegando com a Bíblia assim, você vinha à frente e sua mãe atrás. Ela era bem pequenininha, ela chegava ali, morava aqui atrás, não é isso? Aí vinha ela na frente com a Bíblia e a mãe vinha um pouco atrás, caminhando. E eu me lembro dessa cena ainda quando estava aqui na Igreja do Pinheiro. Que bom voltar aqui. Muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui. Depois eu falo com os mais antigos do abraço, né? Tem alguns que não mudam, né? As minhas amigas sempre andavam juntas, na verdade. Que coisa boa, que bom. Ok. Nós estamos em Maceió. Nós estamos em Salvador. Gláucia e eu. Gláucia voltou a estudar agora, depois de alguns anos, depois de 20 anos, ela voltou a estudar, está lá com a cabeça nos livros, manhã, tarde e noite. E o psicanalista me disse, isso é bom para você, isso é bom para mim e para ela, né? Porque ela está muito ocupada, eu também estou muito ocupado, e a gente se encontra em casa e acaba tendo menos tempo para
discutir a relação, né? Mas tem sido bom esse momento. E os filhos foram. Mônica, que nasceu aqui, nasceu nessa casa criada. Me lembro daquela história de Timbaúba até hoje. Você lembra que você falou em Timbaúba? Cada vez que eu olhar para minha filha, eu vou me lembrar de Timbaúba, né? E depois o resto que eu não vou dizer aqui, que fez todo mundo rir, que eu não digo, ele rir, né? Mas também cada vez que eu olho para a Mônica, eu me lembro daqui, que foi aqui que Mônica nasceu. A Mônica tem hoje 28 anos, casou-se com um porto-riquenho, está fazendo mestrado em literatura no sul da Flórida. E o Rafael está praticamente casado com uma menina da Dinamarca fazendo música, resolveu ser músico, está se especializando em bossa nova e está seguindo a vida dele. Então a Glaucia e eu sozinhos aqui, pensando já onde é que nós vamos morar depois da aposentadoria. A família dela do Amazonas, a minha de São Paulo, uma filha nos Estados Unidos, um filho na Dinamarca. Já não sabe para onde vai, não sabe onde ficar, totalmente sem identidade, mas é assim que é a vida e vamos vivendo cada dia. Bom, eu vou ver se eu falo um pouco para não estragar muito, né? Porque o que eu já ouvi aqui já foi muito bom para a minha vida. Eu pensei em fazer assim, agora pela manhã, trazer uma palavra mais voltada, pensando mais em coletividade, à noite uma palavra mais em termos individuais. E eu estou lendo, terminei praticamente hoje uma leitura de Neemias, colocado algumas questões mais no Facebook, e fazendo a leitura diária de Neemias. No capítulo 2, falou de uma maneira muito especial ao meu coração. Eu quero pensar, eu quero trabalhar em cima de 4 perguntas que suscitaram, o texto suscitou no meu coração. E eu quero pedir que Deus nos ajude nesse momento. Incline sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui para trazer à luz uma porção da Tua Palavra. Dá-nos a condição de entendê-la e aplicá-la de maneira adequada às necessidades desse nosso momento, da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Neemias 2. Só vou ler de 1 a 3 e vou falar praticamente do capítulo todo. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. E nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias 2, de 1 a 3. Eu vejo o sermão, mensagem, mais ou menos como almoço. Você, como brasileiro padrão, come arroz e feijão praticamente todo dia. E nós não ficamos lembrando que comemos arroz e feijão todo dia. Mas o arroz e feijão faz bem para a nossa vida todo dia. E é o mesmo arroz e feijão. E eu acredito que a palavra, a importância dela está no fato dela nos alimentar para esse momento da nossa vida. E nesse momento da nossa vida, nós estamos aqui na palavra porque ela me fez pensar inicialmente na nossa filosofia de hoje, que diz: o que é meu, o que é seu, você cuida do que é seu, que eu cuido do que é meu. Essa é a filosofia que predomina na nossa sociedade. Nós não temos muita facilidade de lidar com o que é nosso e pensar na cidade como sendo a cidade nossa, e que somos nós que construímos a nossa cidade. Ainda que não tenhamos o prestígio
ainda que o que nós fazemos não nos projete socialmente, ainda que não nos dê visibilidade, mas de pequenas ações nós vamos fazendo diferença na vida da nossa cidade. A primeira pergunta das 4 que eu quero fazer aqui, tá, desses versos 1 a 3, é: de que maneira a situação de nossa cidade tem afetado o nosso coração? O texto fala que quando Neemias foi à presença do rei para fazer o seu trabalho de cada dia, o rei perguntou a respeito da tristeza dele, porque o rei nunca tinha percebido ele triste, nem ele se lembrava de ter ficado triste alguma vez na presença do rei. Alguma coisa estava acontecendo no coração, que assim acontece na nossa vida, que assim deve estar acontecendo muito provavelmente na sua vida, e que talvez você não esteja dando importância a alguma coisa que está entristecendo o seu coração. Nós vivemos um período em que a palavra depressão tornou-se a palavra popular. E tudo agora a gente diz: eu estou deprimido, estou meio deprimido, né? Depressão é depressão, tristeza é tristeza. Depressão é uma enfermidade, e é uma enfermidade que precisa ser tratada, e é uma enfermidade que pode ser curada, e que nós, como crentes, não devemos ter vergonha se nós estivermos sendo diagnosticados como deprimidos, e precisamos ir ao médico que vai cuidar da nossa depressão. A palavra depressão deve ser usada quando nós estivermos doentes com depressão. Mas tristeza não é doença. Tristeza pode, pelo contrário, ser sinal de saúde. Nesse caso aqui, o rei olha para Neemias e diz: por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Tristeza não é doença. É sinal de que alguma coisa ainda está acontecendo no nosso coração. Tristeza é sinal de que nós não perdemos a capacidade de perceber. Tristeza é sinal de que nós não perdemos a sensibilidade. Tristeza é sinal de que nós não perdemos a capacidade de nos sentir incomodados com uma situação que nós achamos que não é boa. Quando nós perdermos a capacidade de ficar tristes, é porque o nosso coração está endurecido, empedernido, nós não estamos sentindo mais. Nós perdemos a capacidade de ter um bom problema do coração, que é o problema de ser sensível a algum problema que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós estamos tristes, é porque alguma coisa que não nos agrada está acontecendo. Alguma coisa que não me agrada. Alguma coisa que não agrada a vida do outro. A coisa está acontecendo e gera tristeza. Portanto, se você está aqui nessa manhã com alguma tristeza no seu coração, não se considere deprimido, doente. Agradeça a Deus e diga assim: Senhor, obrigado porque eu estou triste. É sinal que eu ainda sou sensível, que tem alguma coisa errada e que eu preciso parar para entender o que está acontecendo. Com muito medo eu disse ao rei. É aquela dificuldade que nós temos. Aqui no caso dele era medo de dizer ao rei, mas nós enfrentamos esse problema. Medo de admitir o que nós estamos sentindo, e pior do que isso, medo de dizer a alguém o que nós estamos sentindo. E nós só podemos corrigir os sentimentos que nos incomodam
quando nós temos a capacidade, primeiro, de admitir, eu estou com um problema, e mais do que isso, quando eu sou capaz de procurar alguém para dizer, eu estou sentindo isso. Isso acontece mais com as mulheres do que com os homens no casamento. Não sei a experiência do pastor Wellington, mas nesse tempo de pastorado, eu já ouvi N vezes uma irmã chegar no gabinete pastoral e dizer assim para mim, pastor, não diga para o meu marido que eu vim aqui. Porque nós homens não precisamos de ajuda, né? Nós homens vamos expressar o nosso sentimento, vamos procurar a ajuda de alguém para dizer que o casamento não está indo bem. Alguns preferem ir para o bar e encher a cara, para tentar esquecer a sua dor, do que dizer para alguém, eu estou com um problema, meu coração está triste. E às vezes nós ficamos como Neemias, com muito medo, mas graças a Deus que apesar do medo, ele disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Nós somos uma sociedade que transferiu para os governantes a responsabilidade pela cidade. E nós transferimos para eles a responsabilidade e a culpa pela situação da cidade. E de fato nós não podemos resolver todos os problemas da cidade, mas nós podemos fazer alguma diferença no lugar onde nós estamos dentro da nossa cidade. Essa mudança de comportamento que o rei percebeu e que abriu espaço para que ele pudesse dizer, como é bom quando nós temos alguma reunião, né? Levantamento de ideias ou tempestades de ideias, em que nós podemos dizer, eu estou percebendo assim, eu estou vendo desse jeito, eu estou sentindo isso, porque nós nos comportamos como fruto do que nós pensamos e sentimos, e portanto reunião só para pensar não é suficiente, reunião para sentir também é importante, porque o que nós fazemos é fruto do que nós pensamos e do que nós sentimos. E é preciso expressar não só o pensamento elaborado, bonitinho, mas também colocar às vezes o sentimento para fora, às vezes até de maneira descontrolada, desagradável, mas que faz bem. E Neemias disse, eu não posso ficar bem, eu não vou ficar feliz se a minha cidade não está bem. Isso me lembrou, sabe, a história de Urias. Lembram de Urias? Quando Davi e a esposa de Urias haviam aprontado, e Davi tentando resolver o problema, né? Naquela época não tinha teste de DNA, se resolveria fácil, traga ele de volta, manda ele para casa, e depois vão dizer que o filho é dele. Mas aí quando Davi pede para ele para casa, Urias diz o texto, Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Ou seja, tem alguma coisa muito grave acontecendo, não acho justo que os meus companheiros estejam lá e eu agora vou para casa comer, beber e dormir com a minha mulher. É mais ou menos o sentimento de Neemias. Como é que o meu rosto pode estar feliz se a cidade dos meus pais ela está em ruínas? A primeira pergunta, de que maneira a situação de nossa cidade tem afetado o nosso coração? A cidade de Maceió está afetando o seu coração? Ainda afeta o seu coração? Segunda pergunta, de 4 a 8. O que estamos fazendo para mudar a situação de nossa cidade? O que estamos fazendo para mudar a situação? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei,
se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. E visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Primeira questão, o rei pergunta: o que você gostaria de pedir? Essa pergunta tem um valor didático extraordinário. Tem um efeito psicológico profundo. Porque, na verdade, nós não podemos ajudar a mudar a realidade de uma cidade se nós não tivermos clareza. O que é que nós estamos precisando? Isso eu estou falando da cidade, pode ser do casamento, pode ser com a sua vida profissional, pode ser com a vida da igreja. Às vezes nós temos um sentimento vago, às vezes nós temos um sentimento amplo de que alguma coisa não está bem. Sabe aquela história assim, quando você entra na igreja, você diz assim: aqui tem um quê, está faltando alguma coisa, ou aqui tem um que de diferente, aqui tem uma coisa boa, que eu não sei dizer bem o que é que tem aqui, mas quando eu chego aqui tem alguma coisa boa. Esse que de diferente, mas que nós precisamos pensar e trazer e dizer assim: é isso. O que é que você gostaria de pedir? O que eu gostei é quando ele então diz assim: então orei ao Deus dos céus. Sabe por quê? Porque pelo fato de nós não orarmos, nós nem sempre conseguimos ter clareza do que está acontecendo na nossa vida. A oração, dentre outros, ela tem o poder de nos ajudar a clarear qual é ou quais são as nossas reais necessidades. Se alguma coisa está incomodando meu coração na igreja, se alguma coisa está incomodando meu coração em casa, se alguma coisa está incomodando meu coração na escola, no trabalho, na cidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é: eu vou orar ao Deus dos céus. E aí eu vou conversar com Deus. E aí eu vou pedir a orientação de Deus. E quando eu tiver clareza, aí agora eu vou dar o passo seguinte. Talvez alguma coisa esteja nascendo no seu coração em relação a essa cidade. Você já se colocou diante de Deus? Você já dobrou os seus joelhos diante de Deus em oração? Ele então começou a pedir. E aqui eu quero destacar esse ponto para terminar aqui esse ponto. É que ele vai pedir ajuda de pessoas que não tem nada a ver com a vida dele. Diz o texto: depois que ele falou com o rei fez as perguntas normais de um administrador: quanto tempo, o que é que você precisa, né? Fazer um levantamento. Aí ele vai pedir uma carta do rei aos governadores, e depois ele vai pedir uma carta para Asaf, que guardava a floresta. Porque, na verdade, para ajudar uma cidade, não é um trabalho só de um grupo, não é um trabalho só de uma igreja. Ou como diz o ditado, mandurinha só não faz verão. E muitas vezes nós achamos que vamos transformar a cidade só com as pessoas da nossa própria igreja, com o esforço da nossa igreja, e nos esquecemos da necessidade de parcerias, de caminhar juntos, buscar ajuda de outros, que podem contribuir de alguma maneira. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Se você tem um problema e você está incomodado com ele, nada melhor do que quando você começa a agir depois de ter falado com Deus.
Porque quando nós agimos sob a orientação de Deus, nós podemos dizer dessa maneira: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. A bondosa mão de Deus está sobre aquilo que incomoda o seu coração? A sua tristeza, que está levando você a pensar num determinado problema, você já buscou a orientação de Deus para ver se a mão de Deus está ali gerando essa tristeza no seu coração? Ou ela é fruto de egoísmo? Ou ela é fruto de luta por poder? O que é que está gerando a tristeza? Terceira e penúltima pergunta: há algo sendo gestado em nosso coração em benefício da nossa cidade? Tudo que eu tive que pensar pela cidade, já pensei. O que eu podia enxergar, eu já enxerguei. Mas quando eu leio aqui de 11 a 15, diz assim o texto: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale da direção, da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e terminei a entrar pela porta do vale. Cantor popular cantou que o sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Mas os sonhos, eles brotam primeiramente da nossa solidão. Começa a surgir no nosso coração, é alguma coisa que vem. E tem gente que é apressado, porque vê a ideia, já procura o pastor, já quer resolver, já quer fazer, muitas vezes nós precisamos fazer como Neemias fez. Diz ele que depois de 3 dias ele saiu com alguns dos amigos. Ele não convocou uma reunião. Vou convocar uma reunião da liderança da igreja, eu vou expor essa reunião e vou dizer logo o que está no meu coração. Estava contando ao pastor ontem que eu participei recentemente de um processo de sucessão pastoral, e uma das perguntas que me fizeram foi essa: qual seria o sonho que o senhor teria para desenvolver na nossa igreja? Eu disse: eu tenho um sonho genérico. O sonho genérico que é trabalhar para que Jesus seja presente na nossa vida, mas eu só vou saber quais são os sonhos depois que eu estiver com a igreja, que eu caminhar com a igreja, que eu sonhar com a igreja, porque o sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. Portanto, esse sonho não vai ser transformado numa questão institucional de imediato. Nós precisamos de sair com os amigos. E é na roda de amigos que surgem muitos dos nossos sonhos. E é conversando informalmente com os amigos é que as coisas começam a vir. Os amigos nem sabem o que está acontecendo no nosso coração, mas começa a aparecer o sonho. E aí ele saiu de noite, saiu andando pela cidade, e alguém podia passar assim. Uma vez uma irmã dizia assim: pastor, o pastor fulano de tal eu achava engraçado. Às vezes eu encontrava com ele aqui pela rua de Salvador, e ele estava andando assim, olhando, assim, não tem o que fazer, pastor não tem o que fazer, fica andando pela rua assim, olhando, né? E às vezes esse olhar é porque algum sonho está brotando, está surgindo no coração. E ele então sonhava, e isso vinha no seu coração. E aí vem a última pergunta, versos 16 a 18. Com quem temos compartilhado a visão que brota no nosso coração? Há um momento em que isso brota, que você começa a pensar, começa a ser gestado no seu coração. Mas há um momento de compartilhar, e o texto diz assim: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então
eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ninguém sabia. Até aquele momento, ninguém sabia onde eu tinha ido, por que eu tinha ido, o que eu estava pensando, o que eu estava elaborando no meu coração. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Se encheram de coragem não era por causa dos olhos de Neemias, não era por causa do carisma de Neemias. Eles se encorajaram porque Deus havia plantado aquela semente no coração, porque Ele permitiu que aquela semente fosse desenvolvida no seu coração, porque Ele amadureceu aquele sentimento no coração, porque Ele observou o que estava acontecendo e ficou refletindo sobre aquilo. Saiu com os amigos para conversar, mas não contou, apenas ouvia. Em determinado momento Ele vai compartilhar. E ao compartilhar, Ele já vai trazer toda uma história. Ele não tinha bola de cristal. Ele apenas vai dizer assim: olha, eu vivi essa e essa experiência. Não é dizer, como aquele pastor, que chega diante da igreja assim: Deus me disse que nós devemos fazer isso. E aí a igreja só tem duas opções: ou obedece a Deus, ou desobedece a Deus. Porque se o pastor disse que foi Deus que falou o coração dele, agora, é diferente quando o pastor compartilha, quando ele diz: olha, eu vivi essa experiência, aconteceu isso assim, começou lá do zero, e eu venho sentindo isso, eu venho pensando isso, e eu estou pensando nisso. E aí as pessoas conseguem enxergar, porque nesse lado eu sou muito místico, cada um é místico a seu modo. Eu acredito muito na história de que Deus está agindo. E eu acredito que Deus está agindo, independente da minha ação, Deus está agindo. E as coisas, os projetos que foram avante é porque Deus estava falando no coração de uma pessoa aqui, mas Ele estava falando também no coração de outra pessoa ali. E quando Deus começa a falar nos corações, as pessoas começam a compartilhar o que Deus está falando. E aí quando elas começam a compartilhar, começa a vir a coragem, vir o desejo. Que bom, pastor Elton. Eu acho que passa assim pela sua mente, quando alguém chega aqui e diz: foi tal dia, foi tal época que aconteceu apoio. Não nasceu no seu coração, alguns nasceram no seu coração. Alguns foi de um compartilhar informal, que de repente até na conversa passou despercebido e você pensou que foi você, mas alguém soprou lá, ficou na sua mente, você nem se lembra como foi. Mas são sementes que vão sendo jogadas através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, elas vão chegando ao nosso coração, chegando no coração do outro, e nessa troca nós vamos trabalhando pela restauração da nossa cidade. Sim, vamos começar a construção. Eu sei, eu termino aqui, eu sei que a caminhada é longa. Eu sei que é o momento, eu digo, eu cheguei aos 30 anos de pastorado, e eu acho que eu estou no momento mais perigoso da vida pastoral. É aquele momento que depois de 30 anos você brigando, acertando, errando, brigando por coisas boas ou coisas ruins, depende também do ângulo, depende de quem olha, você começa a olhar para trás e dizer assim: será que valeu a pena tudo isso? Será que não é hora de me acomodar nesse campo? Eu costumo brincar com alguns amigos assim: quando eu estou sentindo isso, eu volto a ler Dogmatismo e Tolerância de Rubem Alves. É um livro que mexe. Quando eu começo a perceber que eu estou me acomodando, eu vou ler Dogmatismo e Tolerância de Rubem Alves. Aí eu volto assim: peraí, vale a pena continuar, e vale a pena continuar, vale a pena continuar, porque nenhuma sociedade melhorou da noite para o dia ou com uma pessoa só.
Ela é fruto de pessoas que lutam, pessoas que se dão, pessoas que se entregam. Eu quero convidar você nessa manhã a inclinar a sua cabeça diante de Deus, a colocar diante de Deus o seu sentimento. Deixa um pouquinho de lado o pensamento, aquele pensamento elaborado, organizadinho, que até você pode ter colocado já num projeto, num papel. Traga agora o seu sentimento. O que é que você tem sentido em relação à sua cidade? O que de sua cidade tem gerado algum tipo de sentimento? Você pode dizer, mas tem muitas coisas. Então coloque essas coisas diante de Deus. Senhor, dessas coisas, dessas muitas coisas, eu não posso resolver tudo. Não, dessas muitas coisas que têm vindo ao meu coração, qual delas ainda tem poder de me incomodar? Talvez seja a hora de você colocar essa tristeza diante de Deus. Não ter pressa. Ter apenas disposição de colocar diante de Deus. E de começar a orar. Orar por você. Onde é que eu entro nessa história? O que é que eu posso fazer para que essa situação seja diferente? E se não pode ser diferente para todo mundo, pode ser diferente para alguns que estão vivendo nessa dor, desse problema. O que é que eu posso fazer pela minha cidade? Senhor Deus, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece quando nós erramos. O Senhor conhece quando nós acertamos. O Senhor conhece quando nós erramos, certos de que estamos fazendo o que era certo. Mas, sobretudo, o Senhor conhece a predisposição do nosso coração. O Senhor sabe se ainda somos sensíveis aos problemas que nos cercam, se não perdemos a capacidade de experimentar a saudável experiência, o saudável sentimento de ficar triste por alguma coisa que não é boa. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a seguirmos caminhos bons à luz da Tua Palavra, à luz da experiência de pessoas que fizeram diferença no seu tempo e no seu lugar. Que essas experiências possam ser usadas pelo Teu Espírito para iluminar a nossa mente, para sensibilizar o nosso coração. Se estivermos desanimados, ó Pai, que o Teu Espírito nos encha de coragem, independente do tempo de igreja, das experiências frustrantes que todos nós temos na nossa caminhada, que o Senhor possa despertar em nosso coração esse sentimento, esse desejo de fazer alguma coisa, por menor que seja, independente de ser vista ou não por alguém, independente de chegar ao conhecimento público, que nós possamos fazer alguma coisa que signifique mudança de história na nossa vida, na vida dos que nos cercam. Na nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção que estava sendo tocada, e assim nós estamos encerrando este culto desta manhã, indo para a escola bíblica. Estamos no final do mês e um momentinho só. Gente, olha, eu quero pedir desculpas porque vocês viram que o áudio se ausentou e eu tive que sair também. É que nem tudo está sob nosso controle. Para vocês terem uma ideia,
nessa noite dormiu com a gente botou ela para dormir com a gente, ficamos até meia-noite e meia conversando sobre atualidades, saímos de casa com ela bem. Chegou um telefonema que ela acordou vomitando, menstruada, com a pressão lá embaixo, onde correu para casa agora, comprou medicação, mas ela não está bem. Fisicamente, não sei, pode ser a questão emocional, mas eu estava dizendo para Deus ali, Senhor, qual é o sinal que o Senhor quer nos mostrar? O que é que o Senhor quer com isso? Porque hoje é o dia mais difícil do Enem. Hoje são 5 horas de prova, redação, essa coisa toda. E aí você precisa estar muito bem para encarar esse desafio. Então, obviamente que a minha cabeça está viajando, preocupado, porque a gente é pai, mas também naquela certeza de que Deus é quem conduz todos os processos. Foi o que eu estava dizendo para ele ali: Senhor, você é quem é o dono, é quem sabe de todas as coisas. Se for amém, amém, se não for amém, faça a tua vontade. Mas eu não vim aqui só para pedir desculpas pela ausência de ódio e colocar essa minha questão. Foi para dizer, pela provocação da mensagem, eu disse para o pastor ontem, a cidade não me desafia mais. 20 anos depois de uma cidade, você começa a dizer: Senhor, tem outro lugar onde eu possa me juntar para algum projeto? Por outro lado, Deus estava me dizendo ali, e eu quero me dirigir a Alex, e dizer, se preciso for, ficar mais 2, mais 3 anos, esperando o dia que os nossos irmãos homossexuais vão poder subir aqui também, para dizer assim: foi no dia tanto de tanto que esse ministério oportunizou a gente sair do anonimato e ser reconhecido como gente, como crente em Jesus, com o mesmo direito de adorar a Deus como qualquer pessoa, e não ficar como Júlio, esperando 8 anos para ser batizado como um leproso. O dia que eu vou poder trazer o nome de Guga para ser membro dessa igreja, e a igreja poder recebê-lo, e ter a coragem de encarar as críticas que a gente já encara, mas se preciso for esperar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, e se preciso for jogar fora 20 e tantos anos do ministério execrado, envergonhado, criticado como aquele que estragou a moral da igreja, como alguns dizem, rasgaram a Bíblia, eu vou ficar. Mas acho que a gente não pode, irmãos, de fato, fazer de conta que já alcançamos tudo, não alcançamos. Porque as agendas, lembram de Clemir Fernandes aqui nos 40 anos? Quem lembra? Primeira pregação, eu lembro a primeira noite. A agenda de uma igreja, quem determina? Quem é que determina? Quem é que determina? Quem? Nem Deus. Vocês não prestaram atenção, desculpa. Quem determina a agenda é o caminho. No caminho, Jesus foi encontrando a agenda dele. E não dá para fugir, irmãos. Essa é uma agenda que está aí. E não é porque a novela está tratando disso. Se for preciso esperar, eu vou continuar esperando. Porque eu não tenho coragem mesmo de dizer que foi Deus. Me acusam de muita coisa. Mas eu já espero esse dia há 8 anos. Eu vou continuar esperando. Mas vou continuar provocando. Vou continuar instigando os irmãos. Porque o que é que esses irmãos precisam fazer mais? Desistir da igreja? Alguns que eram contra já até desistiram antes deles. Mas continuam esperando. O que é que a gente precisa para ter coragem? Se a gente já deu tantos passos, se a gente já batizou divorciado, se a gente já acolheu gente que adulterou, a gente não exclui, se a gente consegue dar tantos passos, o que falta? Então, se preciso for, eu vou esperar um pouco mais. Eu vou continuar esperando. Isso não vai me trazer nenhuma medalha, irmãos, mas me trará uma consciência tranquila de que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Ontem eu brinquei com o Edivar. Eu disse: se você, com todo respeito, próximo dos 60 anos, Edivar é uma pessoa que tem o respeito de todos, entrou num processo de sucessão pastoral, viu perguntas que ele considerou absurdas. Eu disse: imagine eu, com todas as pechas que eu carrego. Meus irmãos, eu não tenho medo
e recomeçar a minha vida sem ser pastor, se preciso for. Eu tenho medo, sim, de covardemente abandonar alguns no meio do caminho. Eu não sou homem de abandonar ninguém no meio do caminho. Eu não escolhi que essas pessoas se convertessem nessa igreja e viessem para essa igreja. Mas já que vieram trazidos pelo Espírito, irmãos, eu não vou abandonar, também não vou dividir, porque eu não sou pastor disso. Eu prefiro sair, Rogério, no dia que eu entender que a igreja está com o coração mais travado do que o que eu imaginei que podia estar. Eu prefiro sair para não ser coadjuvante da covardia. Mas eu pergunto a vocês, nós vamos ter que esperar eu completar 30 anos nessa igreja, para a gente então pelo menos ter um ministério que poderá subir aqui, porque o berimbau não entra em muita igreja. Na Bahia, terra do berimbau, a música da negritude é tratada ainda como música de umbanda, como se a religião do outro fosse coisa do demônio e a nossa fosse melhor. É só para dizer para você que é dessa igreja. Quantos anos mais? Eu vou esperar. Meu coração está alegre por um lado, triste por outro. Porque 20 anos depois, já que falam mesmo da gente, era para a gente poder celebrar essa festa com todos. E lamentavelmente, um grupo específico nesse momento não pode subir nesse púlpito para celebrar também. Sim, pode subir misturado com os outros. Misturado com negros, misturado no coral. A gente não sabe que Davi é homossexual. Você é homossexual, Davi? A gente não sabe. Desde que, sabe, a gente pode se misturar. Mas quantos anos mais a gente vai ter que esperar? É só para dizer que meu coração está triste, sim, como pai. Estou abalado, não sei como vai ser, se meu filho vai conseguir, se não vai conseguir. Mas também está triste por esses filhos e filhas que eu tenho. E eu não sou homem de abandonar nenhum filho, nenhum filho. Mais fácil abdicar do que abandonar. Domingo passado, meu irmão, eu fiquei muito feliz porque o Cristiano veio para a igreja. Eu sei do seu desconforto até hoje. Eu sei que não é fácil ter um filho homossexual assumido, que resolve morar com outro homem. Não é verdade? Isso não incomoda, mas o que incomoda mais é o olhar dos outros. Porque os pais de Fábio não veem Fábio como um anátema. Os pais de Fábio veem Fábio como filho. Os pais de Gabriel veem Gabriel como ser humano. Só isso. Até quando? Quantos anos mais? Desculpa, irmãos. Mas se o rei me perguntasse por que meu coração está triste, eu diria para o rei. Porque ainda existe algum, Senhor, que eu não posso trazer ao púlpito para celebrar o direito de adorar a Deus sem máscara, sem precisar se misturar com os outros. Ou a gente dá os passos que precisa dar, ou nós vamos só ser mais uma igreja que tentou e continua fazendo mais do mesmo. Fazer mais do mesmo, tem muita igreja fazendo. Onde muitos homossexuais estão disfarçados. Todas as igrejas evangélicas de Alagoas têm pessoas homossexuais, que no final de semana são héteros e durante a semana são gays. É porque eles são loucos ou porque as igrejas são doentes? Quem são os doentes dessa história? Que Deus nos ajude a dar mais esse passo. E aí você me pergunta, e qual é o próximo passo? Eu não sei. O próximo passo, o caminho nos mostrará, se os irmãos tiverem coragem. Mas a gente também pode parar aqui, porque eu entendo. Há passos que são mais difíceis do que outros passos. E Jesus não parou. Fica a decisão com todos e todas. Ore por meu filho, ore por Odja, ore por Helena e ore por todos os que vão fazer a prova em nome de Jesus. Deus abençoe. Eis-me aqui outra vez diante de ti, o meu coração meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És meu Senhor, que dizes palavras de amor e esperanças em ti. Não sentir o teu poder, por tua bondade me liberta do ser. A palavra te lugar.
celebramos.